Olá pessoal do sexto ano, quem está aqui hoje com vocês é o professor Inácio, tá? A gente vai dar continuidade às nossas videoaulas sobre o tema das frações, né? E nessa videoaula, pessoal, a gente vai falar, né, sobre algo bem interessante, que é a forma mista, né, como vocês podem acompanhar aí na tela, a chamada forma mista, né, dos números, tá? Vocês vão abrir seu livro lá na página 156, tá? Ou melhor, na página 157, né, que é a próxima. E é justamente aí que a gente vai começar a falar dessa forma, né? O que é essa forma mista. Bem, pessoal, só para vocês entenderem, né, a expressão, né, forma mista, a palavra mista, né, vem de misturado, né? Então é essa a ideia que a gente vai usar aqui, que é o seguinte, né? A gente conhece, né, a forma natural dos números, né? 10, 5, né, números naturais. E, né, ao longo dessas aulas, e também de aulas que vocês já viram, né, lá no quinto ano, existe a forma fracionária para os números também, né? Números que não são inteiros, né? Metade, terço, né? 2/5, né? Assim, forma fracionária. Esses números, pessoal, eles podem, né, se relacionar. A gente não precisa ter os números só fração, né? Só inteiro, né? A gente pode ter uma mistura de fração com números inteiros, né? Por isso que vem justamente esse nome, né, forma mista, que é quando os números inteiros, né, os números naturais, se encontram, né, com as frações. Ok? Então, para falar de forma mista, a gente precisa primeiro entender três conceitozinhos, tá, sobre frações. Acompanhe aqui comigo, né, nessa tela, que é o conceito, né, de fração própria, fração imprópria e fração aparente. Tá? Bem, pessoal, né, o que é a fração própria? Aí depois a gente vai falar da imprópria e da aparente. Então, tá aqui. Uma fração, pessoal, né, ela é dita própria quando o numerador é menor que o denominador, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, 3/5, né? 1/2, 15/26, ou seja, né, quando você pega menos partes do que as partes que você dividiu, né? Assim que a gente viu, eu dividi em 5 partes, né? Melhor, né? Agora, se eu dividir em 5 partes, né, então essa é a fração, e estou pegando, né, dessas 5, eu estou pegando apenas 3, né? Digamos que essa daqui e essa daqui, tranquilo? Então, né, você pegou uma parte, né, que era menor do que o inteiro que você tinha antes, né? O inteiro é toda essa barra. O que você pegou dessa barra foi só essa parte aqui, né? Só essa parte, que é menor do que a barra inteira, certo? Isso vai acontecer, né, para qualquer fração própria, né? Ou seja, as frações que a gente estudou até agora, né, que são números que representam pedaços de inteiros, são todas frações próprias, né? O que é uma fração imprópria, pessoal? Uma fração dita imprópria, né, quando você foge essa ideia de partes menores do que o inteiro, né, quando na verdade você tem partes maiores do que o inteiro. Por exemplo, né, a definição de fração imprópria, né, é uma fração em que o numerador é maior do que o denominador, ou seja, né, você pega mais partes do que você dividiu. Aí você pergunta, né, como é que pode? Eu posso pegar, eu dividi em 5, como é que eu posso pegar 8? Aí é aí que entra, né, mais de um inteiro, por exemplo, né? Então eu vou pegar aqui essa mesma ideia, tá? E dividir, né, um inteiro em 1, 2, 3, 4, 5, né, assim? Então dividir o inteiro, o meu inteiro é essa barrinha retangular aqui, né? Imagine como se ela fosse bem retinha, tá? E as 5 partes fossem todas iguais. E aí o numerador me diz quantas dessas partes eu estou pegando, né? Assim, o numerador diz que eu estou pegando 8 partes. Então vamos ver como é que isso é possível, né? Como é que eu vou conseguir pegar 8 partes, né, se eu dividir em 5? Dessa maneira. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. Mas para eu pegar 8, eu preciso de mais 3, né, assim? Então eu preciso, né, pegar um outro inteiro igual a esse daqui, né, dividi-lo de novo em 5 partes. E agora, né, eu posso pegar as 3 partes que estavam faltando, né? Eu já peguei 5, agora eu vou pegar 1, 2, 3, tá? Então isso daqui, galera, isso daqui, tá, é a nossa fração
8 quintos, certo? Ou seja, né, 8 pedaços de um inteiro que foi dividido em 5 pedaços. Como é que isso é possível? Você pegou, no caso aqui, 2 inteiros, né? O primeiro foi pegado completamente, né? Você pegou todos os 5 quintos, concordam? 1, 2, 3, 4, 5 de 5. Aí o segundo, né, eu só peguei 3 para poder fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. No denominador é 5, né, porque todos foram divididos em 5, mas eu estou pegando 8 pedaços. Deu para entender por que ela é dita imprópria, né? Porque agora eu não tenho pedaços que são menores do que o inteiro que eu tinha, né? Eu tenho, na verdade, inteiros completos, né? Aqui eu tenho um inteiro completo e um pedaço, certo? Aqui de novo, né? Aqui eu dividi em 6 pedaços, o inteiro, né? O meu inteiro. Estou pegando 13, né? Como é que isso é possível? Eu divido em 6, então eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí como são 13, ainda faltam 7, né? Aí pego outro inteiro, divido em 6. Aí pego 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ainda falta 1, ou seja, eu preciso de um terceiro inteiro. Dividir esse inteiro em 6 pedaços e pegar uma única parte, né? Vamos só fazer aqui para vocês entenderem, tá? Então, como é que essa fração aqui fica, né? 13 sextos. Eu pego algo inteiro, né? Eu pego algo que é inteiro. Aí divido, né, em 6 pedaços. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí eu vou pegar 13 pedaços. Como é que eu vou pegar 13 pedaços, né? Vou pegar, desse daqui eu só posso pegar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso de outro inteiro, né? Então, eu pego um outro inteiro igual a esse, né? Divido também em 6 pedaços, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou melhorar isso aqui. Cinco, 6, né? Aí pego mais partes. Quantas partes? Aqui eu só posso pegar 6 também. Então 6 do primeiro, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Preciso de mais um inteiro, né? Para fechar as 13. Então pego mais um inteiro e divido, né, em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí dessas 6 partes agora para fechar as 13, já peguei 12. Eu pego só uma. Então é tudo isso daqui, pessoal, né? Toda essa parte, né? Esse inteiro e essa parte, né, correspondem à fração 13 sextos, né? Assim, 13 pedaços de inteiros que foram divididos em 6. Então, né, você tem na verdade 2 inteiros completos, né? Aqui, ó, 2 inteiros completos e um pedacinho de 1 ainda. Então, né, você tem frações que na verdade passam de inteiros, né? Consegue entender? Por isso que elas são chamadas de impróprias, tá? E o que é uma fração aparente? Uma fração é aparente quando o numerador é divisível pelo denominador, né? A gente já falou sobre divisibilidade, né, nos vídeos anteriores. Então, se você consegue dividir exatamente, né, o numerador pelo denominador, a sua fração é aparente. Por que ela é aparente? Vamos só pegar aqui, né? 8 oitavos, 6 meios, né? Se eu pegar, pessoal, né, 6 meios, o que é que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo, né, que eu peguei um inteiro, dividi em 2, né? E aí estou pegando 6 pedaços, né? Assim, a fração 6 meios. Vou fazer de novo aqui. O que quer dizer, né, a fração 6 meios, né? O denominador me diz que eu peguei algo inteiro, né, e dividi ao meio, né? Assim. Em 2, eu vou pegar 6 pedaços. Então, para pegar 6 pedaços, né, eu vou precisar de 1, 2, aí preciso de mais um inteiro, certo? Aí pego mais um, né? 3, 4, pego mais um inteiro, 5, 6, correto? Vou mudar aqui a cor, né, para não confundir. Cinco, 6, né? Ou seja, 6 meios são na verdade, ó, 1, 2, 3 inteiros. Por quê? Porque você pode dividir os 6 por 2, certo? 6 por 2 dá 3.
Ou seja, né, essas frações são chamadas de aparentes porque elas aparentam, elas têm a aparência de fração, mas na verdade elas são números inteiros exatos, né? Esse aqui corresponde ao número exato 3. As outras, né, que tinha lá, por exemplo, 8 oitavos, né? 8 de 8 é um inteiro completo, é assim? 8 oitavos são 8 pedaços de 8, ou seja, um inteiro completo, 1. Né? 10 quintos, né? 10 quintos é 10 dividido por 5, vai dar 2, né? Então 10 quintos na verdade são 2 inteiros. Entende a diferença, né? Então, frações próprias são aquelas menores do que o inteiro, partes de um inteiro, né? Frações impróprias são aquelas que têm mais de, né? Que têm algo além do inteiro, né? Mais do que o inteiro. E frações aparentes são aquelas que são exatamente inteiros, certo? Então você tem esses 3 tipos de fração. Qual delas, né, que vai me gerar números mistos, né? Porque aqui a gente tem inteiros, aqui a gente tem frações, né? Então as que vão gerar números mistos são as impróprias, tá? Vou continuar aqui. Por que as impróprias, pessoal, né, elas vão gerar números mistos para a gente? Por causa do seguinte, vou pegar aqui uma imagem para ajudar vocês a identificar, né? Aqui, números mistos e frações impróprias, né? A gente tem 2 jeitos de representar essa fração imprópria aqui, né? Por que é uma fração imprópria? De novo, o numerador é maior que o denominador, ou seja, estou pegando mais partes, né, do que eu dividi. Isso só é possível se eu tiver mais de um inteiro, né? Assim? Então, voltando aqui, dividir o inteiro, né, em 4 pedaços, então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por que aqui tem isso aqui, né? Porque eu peguei 5, né? Então esse aqui eu vou pegar todos os 4 e vou pegar apenas um daqui. É assim, então 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de um inteiro que foi dividido em 4, certo? Essa é a fração 5 quartos. Ou então você escreve dessa maneira: como você tem um inteiro completo, né, como é que você representa um inteiro? Você representa como 1, certo? E o que é que sobra, né, que não é inteiro? Sobra 1 quarto, né? Então 5 quartos, né, e 1 inteiro e 1 quartos são a mesma coisa, né? São idênticas. Tanto faz uma, né, como a outra. Tá? Então, números mistos, pessoal, né? A forma mista de um número vem de frações impróprias, ou seja, quando você tem inteiros, né, e ao mesmo tempo você tem uma partezinha que é fração própria, né, que é fracionária. Tudo bem? Aqui, né? Então, 1 inteiro e 1 quarto. Como é que ficaria essas aqui, né, que eu fiz com vocês? Vamos voltar aqui. Como é que ficaria essa 8 quintos? A 8 quintos, né, a gente viu que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pedaços, né, de inteiros foi dividido em 5. Só que eu tenho um inteiro completo e ainda 1, 2, 3 de 5. Né? Então, como é que fica essa fração? Né? Ela vai ficar, vou passar aqui mais uma, 8 quintos, né, como a gente viu lá. Pegava, né, um inteiro completo e ainda pegava 3 quintos, né? Era assim? Então você tem essas duas formas, tá? Essa forma aqui, né, a fração imprópria, né? E essa daqui é a forma mista. Por que forma mista? Né? Porque você tem uma parte inteira e você tem uma parte que é fracionária, ok? Como é que ficaria também aquela que a gente fez lá no começo, né? Vamos analisar lá qual era a fração. 13 sextos, né? O 13 sextos era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedaços, né, de inteiros que foram divididos em 6. Então isso me dá 2 inteiros, né, completos, ó, esse completo e esse completo, e ainda um pedacinho de 6. Então como é que vai ficar a forma mista, né? A forma mista vai ficar, como era a fração, 13 sextos, né? Assim? 13 sextos é a mesma coisa que o que é que tinha lá? Lá tinha, né, 2 inteiros e ainda ficava 1 sexto. Ok? Então, a forma mista, né, de um número vem de uma fração imprópria, ou seja, uma fração que tem dentro dela, né, algo que é inteiro e ainda pedaços, né, fracionários. Ok? Aí você pode perguntar para o professor, né, professor Inácio,
para eu transformar um número, uma fração imprópria, né, em um número misto, né, uma forma mista, eu sempre vou precisar desenhar, né, os desenhozinhos e contar quantas partes tem lá, quantos inteiros tem lá, né? Não, pessoal, você não precisa sempre fazer isso. É uma maneira, né? Só que desenhar não é muito prático, né? Às vezes pode demorar bastante. Então vamos analisar isso daqui, né? Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Essa é a maneira de escrever um número misto, tá? Por que é que a gente escreve assim, né? A gente escreve dessa maneira. É um número, né, inteiro acompanhado de uma fração. Certo? Essa fração aqui, né, ela ainda é imprópria, então posso reduzir ainda mais. Tá? A gente vai fazer isso aqui já. E o que quer dizer, né, 2 inteiros e 7 terços? Quer dizer 2 mais essa fração. Né? Ou seja, você tem algo que é inteiro e ainda tem a mais, né, por isso que esse mais aqui, um pedaço fracionário. Só que a gente, né, opta por não colocar esse mais, a gente coloca só assim, né, o 2 na frente, né, o número inteiro na frente. E fica subentendido, né? Fica escondido aqui a ideia de mais. Tá? É algo inteiro mais algo fracionário. Tudo bem? Certo, então agora a gente precisa, né, aprender a transformar um ou outro, né? Assim? Vamos então aprender a transformar, né, o número misto, ou melhor, a fração imprópria, no número misto. Né? Então vamos pegar uma fração imprópria aqui. Fração imprópria, né, é aquela que tem o numerador maior do que o denominador, né? Assim? Então, 14 quintos, né? 14 quintos são 14 pedaços, né, de um total de 5. Como é que isso é possível? Se eu tiver mais de um inteiro. Né? O que é que a gente aprendeu a fazer? A gente aprendeu a fazer o desenho, né? Como é que a gente faz sem o desenho? Sem o desenho, pessoal, a gente faz assim. Lembra que fração representa uma divisão? Né? Uma fração representa uma divisão. Que divisão seria essa? 14, né, equivalente a 14 dividido por 5. Aí você faz a divisão, né, como você já sabe, né, desde provavelmente lá do quinto ano. Né, como é que a gente divide? Né? 14 por 5 dá 2 vezes. Né, 2 vezes 5 vai dar 10. Aí eu subtraio, né, 14 menos 10 dá 4. Como 4 não dá por 5, né, a gente para a divisão aqui. Certo? Agora como é que a gente fica, né, com um número misto? Fica da seguinte forma. A parte inteira, né, do número misto, o númerozinho que aparece lá na esquerda, é o resultado, né, é o quociente. Então o 2 vem para cá, certo? Aí a parte da fração, né, a parte fracionária, né, própria, vai ser o seguinte. O divisor, ele volta para o denominador, certo? Aqui não era 5, aqui continua sendo o mesmo divisor, 5. E o numerador fica sendo o resto, certo? É o resto que vem para cá. 4. Ou seja, né, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu que 14 quintos, o número impróprio, né, a fração imprópria 14 quintos, é a mesma coisa que 2 inteiros e 4 quintos, certo? Ou seja, 14 pedaços de 5 são, na verdade, 2 inteiros completos, né? 5, 10 e mais 4 pedacinhos de 5. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo, né, para a gente entender como é que funciona esse processo. Mais uma fração imprópria. Né? Para gerar frações impróprias, a gente só precisa colocar números, né, maiores no numerador. Né? Assim, então, 11 terços é uma fração imprópria. Como é que a gente transforma essa fração imprópria em um número misto? Né? A gente pode simplesmente dividir. Né? Dividir quem? Numerador pelo denominador. A gente já viu isso, que uma fração simboliza uma divisão. Né? Então, 11 dividido por 3. Tabuado, né, pessoal? 11 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes 3 vai dar 9, certo? E aí, né, 11 menos 9 vai ficar 2. Esse é o nosso resto, né? Porque 2 não dá para dividir por 3. Como é que vai ficar, então, a forma mista, né? A forma de número inteiro mais fração. Vai ficar assim. Quem é o resultado da divisão? 3. Então, 3 é a nossa parte inteira, né? Agora a parte fracionária. Quem é o denominador?
sempre é o divisor, certo? O divisor ele vem para baixo. Então continua sendo 3. Mesmo daqui, tá? E o numerador, né, vai ser sempre o resto. Então o resto vem para cá. Tá bom? Ou seja, né, em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês nessa aula é que a fração, né, imprópria 11 terços é a mesma coisa que 3 inteiros completos, né, 3 inteiros, né, e ainda um pedaço, né, que equivale a 2 terços, ou seja, né, 2 pedaços de 3, né, que é uma fração própria. Né? Então perceba que, na verdade, né, a fração que acompanha um número misto, né, ela sempre vai ser uma fração própria. Tá? Que é justamente, né, o que não acontecia aqui no nosso exemplo, né, que eu trouxe para vocês. Que a gente vai terminar agora. Né? 2 7 terços. Tá? Sete terços, pessoal, ela ainda é uma fração imprópria. Né? Ainda posso continuar. Por que ela ainda é imprópria? Porque o 7 ainda é maior que o 3. Né? Então eu vou dividir o 7, né, pelo 3. Fazendo aí a divisão, né, a gente vai encontrar o que? 7 por 3 vai dar 2. Né? Então 2 vezes 3, 6. E 7 menos 6 vai dar 1. É assim? Então a gente tem aqui, né, que fração, né, que número misto. A gente vai ter o seguinte número misto. Né? Quem é o inteiro? O inteiro é o 2. Então 2. Né? E quem é a fração? O divisor vem para o denominador e o nosso resto, né, vem para o numerador. Agora sim, né? 2 inteiros e 1 terço. Isso aqui sim é um número misto, né, na forma completa. Eu não tenho mais como, né, encontrar inteiros dentro dessa fração aqui, né, porque ela já está própria. Ok? Como é que fica o contrário, então? Né? Como é que eu transformo o número misto na fração própria? Também é importante saber isso, tá? Então vamos lá. Por exemplo, né, como é que eu transformo 1 inteiro e 1 quinto, né, em uma fração imprópria, né, em uma fração que tem mais de algo inteiro? Né? Assim, a gente vai fazer sempre da seguinte maneira, pessoal. A gente vai fazer um círculo, tá? Um movimento circular. Eu vou até desenhar aqui um pouco maior para vocês entenderem, né? 1 inteiro e 1 quinto, né? A gente vai fazer sempre, tá? Sempre o seguinte movimento. Ó. A gente vai pegar o denominador e multiplicar pelo numerador. Perdão. O denominador vai multiplicar pela parte inteira, certo? A parte inteira, né? O númerozinho inteiro que aparece do lado. 5 vezes 1 dá quanto, pessoal? Dá 5, né? Aí esse 5, né, esse resultado que aconteceu ali, a gente vai somar com o numerador da fração própria, né, que tem aqui do lado. Ou seja, né, qual vai ser o resultado? 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. E o denominador? Repete o antigo, 5. Ou seja, né, 1 inteiro e 1 quinto é a mesma coisa que 6 quintos, né, que é uma fração imprópria, certo? 1 inteiro e 1 quinto é a mesma coisa que 6 quintos, tá bom? Aqui, pessoal, tá nessa imagem, a gente tem várias frações, vários números mistos, né? Então vamos escolher aqui alguns deles para transformarmos, né, em fração. Então vamos lá, colocar aqui. Vamos pegar aqui um, né? Vamos pegar, por exemplo, o 2 inteiros, né, e 2 sétimos. Essa é a leitura, tá, pessoal? A parte inteira e a parte fracionária, né? 2 inteiros e 2 sétimos. Né? Então, como é que vai ficar? 2 inteiros e 2 sétimos, certo? Como é que a gente faz, né? Faz aquele círculo, né? 2 vezes 7, né? 2 vezes 7 dá 14. E aí o 14, né, o resultado você soma com o numerador. Ou seja, né, qual vai ser a fração? A fração vai ser 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, ou melhor, 14 mais 2 vai dar 16. Certo? E aí repete o denominador antigo, né, que é o 7. Tudo bem? Esse 6 ficou bem estranho, né? 6 sobre 7. Que é uma fração imprópria, né, pois o numerador
é maior que o denominador. Beleza? E isso, né, a gente pode continuar fazendo para todos esses números mistos, né? Então, recapitulando aqui, pessoal, qual é a relação, né, entre fração própria, ou melhor, imprópria, né, e número misto, tá? A gente tem o seguinte, né? Isso é um número misto, né, que a gente já viu. Vamos só relembrar aqui, né, os tipos de frações, né? Então, frações próprias, né, são aquelas que a gente estudou até agora, né, que representam parte de um inteiro. Impróprias, né, são aquelas que passam de um inteiro, né? A característica delas é que o numerador é maior que o denominador. E a fração aparente, né, são aquelas que são inteiras, né? Eu posso dividir o numerador pelo denominador, né? É divisível. A gente fez alguns exemplos, não foi assim? Aqui um exemplo de uma fração aparente, né? 6/2, por exemplo. Tudo bem? Aí vimos, né, que os números mistos e as frações impróprias têm uma relação, né? Você pode transformar um no outro. Como é que a gente transforma, né, a fração imprópria em um número misto, né? A gente divide o numerador pelo denominador, faz a divisão. Chegou no resto, aí você faz essa distribuição, né? O quociente, né, o resultado, é a parte inteira. O divisor continua sendo o denominador e o resto, né, o que sobra, passa lá para o numerador. Então, essa daqui é a forma mista, né, da fração imprópria 14/5. Aí fizemos outro exemplo, não foi, com a fração 11/3. E vimos também, né, fizemos mais um exemplo, né, com a fração 7/3, que era aquela lá do começo. E fizemos também, né, exemplos do contrário, né, como voltar, né, como pegar o número misto e transformar de volta em fração imprópria. Como é que a gente faz isso? Faz esse círculo, né, multiplica o denominador pela parte inteira e soma o resultado com o numerador. Aí você só repete, né, o denominador embaixo e o resultado em cima. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E fizemos mais um exemplo aqui, né? Tem vários aqui, né, que vocês podem tentar fazer em casa. Mas a gente tem, né, 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 2 dá 16. Então, né, a nossa forma, né, imprópria para esse número misto aqui, né, azulzinho, é 16 sétimos. Ok? Então, pessoal, é isso, né, que a gente tem que entender a respeito de frações, né, e números mistos, né? A parte de imprópria, própria, aparente, e compreender, né, o que é um número misto e como transformar um número misto, né, em uma fração imprópria um no outro, tá? Porque dependendo da questão, dependendo do problema, é mais útil, né, mais fácil você usar uma ou a outra forma. Tudo bem? Espero que tenham entendido, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.